Bom, pessoal, Campinas que deu certo hoje, super especial, porque nós vamos contar a história do Instituto Anelo, fundado nos anos 2000, mais especificamente em 2000 mesmo, aqui no Jardim Florence 1, uma história fantástica, com o Lucas, que é um dos fundadores, vai bater um papo com a gente. E aí, beleza, Lucas? Maravilha. Prazer em revê-lo. Prazer é nosso e contar mais uma vez com o apoio de vocês para nos ajudar, né, a contar essa história do Instituto Anelo. Bom, olha, deve ser a 8ª entrevista que eu faço com você, pelo menos, né, Lucas? Uma no Meu Bairro na TV, a gente já fez reportagem, e agora nesse quadro especial que é Campinas que deu certo, porque o Instituto Anelo não tem nem o que falar, é Campinas que deu certo. A gente é muito feliz porque nesse ano o Anelo completou 25 anos. Mas todo esse é um sonho coletivo que começou quando a minha irmã Silvana, a quem eu considero assim minha heroína, lá em 1996, na época eu tinha 16 anos, morava em uma das vielas aqui do Jardim Florence, e ela me convidou para assistir a uma apresentação musical. E depois dessa apresentação, depois de assistir, eu tive a certeza assim, que seria o primeiro músico da minha família, então despertou esse sonho, esse desejo. Então eu peguei um pouco de recurso que tinha e investi na compra de um teclado. Esses dias até achei até a foto desse primeiro instrumento, porque como a nossa casa inundou, ficaram-se pouquíssimos registros, praticamente nada, né? Mas um colega me enviou essa foto, assim, foi muito emocionante rever, porque eu estou ali com um boné, porque eu era vendedor ambulante, e com esse primeiro instrumento. Então estava assim, né, fazendo era uma mudança de vida, assim, e que tinha ali muita esperança, apesar de não ter experiência. E aí a música foi se compartilhando até, né, chegarmos aqui nesses 25 anos do Anelo. Bom, e você não imagina, completa agora em 2026, 26 anos, né? Completou 25 em 2025, né, Lucas? Verdade. Bom, você não imaginava, ou talvez imaginava, é você que vai falar, que fosse tomar uma proporção tão grande, virar desse tamanho, assim, com fila de espera para poder participar das aulas. O projeto, ele, sem dúvida, superou as expectativas, porque o cenário que eu vivia naquela viela, eu costumo dizer que a música, ela me abriu novos caminhos, né? Era um caminho muito estreitinho, assim, e ampliou. E de uma forma tão especial que superou todas as expectativas, né? Ao ponto do Anelo ir para Itália, que a gente tem uma relação já de 10 anos. Esse ano nós fomos para a China. Puxa vida! E África do Sul, já participamos de festival. E entendendo assim, mantendo a nossa origem, a nossa essência, mas levando tudo isso que a gente vem aprendendo aqui para tantos outros lugares. Então o projeto é muito simples. A procura é muito grande. É muito grande. É muito grande porque no distrito do Campo Grande a gente tem em torno aí de 200 mil habitantes. A gente sempre acha que tem mais, porque, nossa, é muita gente. E trabalho regular, como a gente tem aqui no Anelo, 25 anos, ininterrupto, são poucos, infelizmente. Então a gente faz até um clamor, assim, de pedir mais oportunidades, né, para o nosso distrito, que venha outros projetos de música, de dança, culturas no geral, e esporte, lazer para a nossa comunidade, porque o Anelo é uma gotinha no oceano mesmo, e não é falsa modéstia não, é verdade, porque a gente vê o dia a dia aqui, as crianças querendo uma vaga. Não, é impressionante. Olha, só para você ter uma ideia, esse ano eu inscrevi os meus filhos. E não conseguiu vaga? Eu tenho um casal de gêmeos e eu não consegui vaga. Olha só, pessoal, realmente é uma coisa que chama muito atenção, né, Lucas? Porque a gente pensa... Qual é o tamanho da fila de espera, mais ou menos? Olha, Você tem ideia da lista de espera, tem o tamanho ano dessa que fila a gente aí? já teve ano, os últimos,
a gente abrir 250 vagas, teve ano de 1.600 inscritos. Então é uma judiação, assim, né? É muita gente de fora. Corta o coração, né? E a gente fazendo isso num país onde você tem muita dúvida, às vezes, dos processos. Eu fiquei triste de ficar de fora, até porque eu tenho um filho autista também, um casal de gêmeos, 5 anos de idade. A gente estava muito na expectativa de conseguir a vaga, mas, ao mesmo tempo, também senti a dor das pessoas que ficam de fora e também dar o exemplo, porque é um projeto que é muito simples, mas é muito sério. Então, a gente faz com muita seriedade. E é por isso que deu então certo, né, Lucas? Qual a relação do Instituto Anelo com Campinas? Olha, é a essência aqui na cidade de Campinas, né? Em especial no distrito do Campo Grande, no Jardim Florense. Eu nasci aqui. Campineiro. Né? E o Anelo nasce aqui de uma forma muito orgânica, né? Não foi um projeto pensado, um projeto, né, não, ele aconteceu. Até por isso a gente fala que Anelo é como se fosse uma árvore que, se você tirar de um lugar para plantar em outro, pode ser que não dê certo. Bom, até em cima disso que você falou, Lucas, existe a possibilidade de abrir, de repente, o Instituto Anelo em outros pontos aqui de Campinas ou do Brasil, do mundo? Olha, anelo, a palavra anelo significa desejo, vontade, aspiração, e a gente inclui também a inspiração. Mas montar filiais do Anelo, não existiria essa possibilidade dentro dos valores que a gente vem construindo, na nossa visão. O que nós queremos, não que tirar a árvore daqui ou ir para outros lugares, mas que os frutos se espalhem e que esses frutos, que são os nossos alunos, se tornem multiplicadores de possíveis soluções para suas comunidades, em especial um projeto, te falo em primeira mão, que nós estamos trabalhando, e é o nosso projeto 2026, para esse ano, é Anelo Cultura de Paz. Então, a gente levar essa música, essa gentileza que acontece dentro do espaço do Anelo, e a gente estava falando muito sobre isso, porque os nossos alunos, a comunidade, os depoimentos são assim: nossa, quando a gente passa desse portão para dentro do Anelo, a gente sente uma paz, a gente sente uma harmonia, né? É uma energia boa. Isso, só que a gente fica feliz, mas nós queremos que a nossa comunidade sinta isso em todos os lugares. Então, nós estamos muito empenhados, né? Nós temos vários grupos no Anelo de diversidade, de inclusão, mas unir tudo isso em prol da cultura de paz, porque eu me lembro quando adolescente, chegava na minha mãe e falava o que ela queria de presente. E às vezes eu ficava até irritado, porque ela falava: eu quero paz e sossego. E hoje eu entendo o que é isso. Então, quanto custa? Custa muito caro você ter paz, você ter sossego num mundo cheio de guerras, de conflitos, de polaridades, de extremos, assim, que a gente acaba deixando de aproveitar aquilo que temos em comum e brigando por diferenças muito que não deveria ser motivo de briga, mas sim de complementos, de pensamentos diferentes, mas que fosse em prol de um bem maior, né? Então, acho que todos nós, é um caminho, acho que para a vida toda, cultivar a paz e se empenhar mesmo, né? Então, a nossa expectativa é essa: Anelo na cultura de paz. Valeu, Lucas. A gente que agradece. Puxa vida, sensacional. Parabéns pelo trabalho. Instituto Anelo, gente, Campinas que deu certo. Valeu. Agradece. Bom, para a gente entender um pouco mais como são as ações, as atividades por aqui, estou aqui com o Lucas Bon. Tudo bem? Beleza? Tudo bom, Joia?
Bom, cara, tem bastante coisa por aqui. A gente já entendeu um pouquinho sobre a história aqui do Instituto Anelo, mas tem muita coisa legal, muitas atividades, né, Lucas? Cara, muita coisa acontecendo, muita coisa boa. Como você disse, né? Foi a nossa história que trouxe a gente nesse ponto aqui, né? Então tudo que a gente viveu antes trouxe a gente para essa quantidade de coisas que a gente tem feito. E olha, foi um ano cheio de coisa, viu, André? Boa, o que tem por aqui, Lucas? Bom, na parte Porque não falta é Lucas por pois aqui, pelo jeito, né? Porque a gente já entrevistou um e agora tem outro Lucas. Bom, na parte pedagógica, na parte de ensino, a gente tem os cursos de música, né? Esses cursos de música abrangem todos os instrumentos, abrangem instrumentos de todas as famílias, né? E aí a gente tem tipos diferentes de curso, né? Quando o aluno entra aqui, ele tem mais de 12 anos, ele entra aqui, ele entra num curso que a gente chama de livre, que é um curso introdutório do instrumento. E aí a gente tem de tudo, é piano, violão, contrabaixo, bateria, cavaquinho, violino, violoncelo, saxofone, flauta transversal, trompete, trombone, e eu acho que eu não esqueci nada, mas talvez eu tenha esquecido, é bastante coisa. Nesses cursos livres são a porta de entrada para esse aluno maior de 12 anos. E aí depois, conforme ele vai se aprimorando, ele segue para o curso que a gente chama de regular, que é um curso de 3 anos de duração, com começo, meio e fim. E aí, a partir desse momento, ele já começa a funilar, né, esse conhecimento do instrumento. É um curso com uma ementa um pouco mais pesada, assim, com mais coisa, né? Também nesse período, né, enquanto ele faz esse curso de instrumento, seja um aluno de curso livre ou de curso regular, ele pode fazer parte das nossas práticas de banda, que são temáticas às vezes, ou às vezes são agrupadas por nível dos alunos. Então, por exemplo, a gente tem uma prática de banda iniciante, em que os alunos, mesmo estando começando no instrumento, ou começando nesse lance de tocar em grupo, eles podem explorar essa coisa que é tão poderosa na música, né? Que é construir música em conjunto, né? Então isso é para esses alunos 12 mais. E aí a gente tem as coisas que acontecem para as crianças mais jovens, né? Então antes desses cursos cursos livres, a gente tem os cursos de iniciação, que atingem aí os alunos de 8 a 12 anos. Nesse período, os alunos estão nessa fase de transição em que eles tinham o foco em aprender a música como um todo e passam a ter um foco em um instrumento, né? E aí, ali também a gente está se incentivando esse aluno a entender qual é o instrumento que ele gosta. Então existe um quê de experimentação aqui. E aí, para antes disso, né, a gente tem o Brincando com os Sons, que é a fase em que a gente fala da musicalização, né? Então, ao invés do escopo, né, do foco da música ser o instrumento, o foco é amplo, né? Então ele experimenta instrumentos, ele se canta muito nessas aulas, né? Não, e olha que legal, tem aluno que vira professor. A gente, inclusive, vai entrevistar já o Levi, que é um exemplo disso, né, Lucas? Exatamente. É uma coisa que a gente percebeu nesses últimos anos, muito, muito interessante, é que mesmo sem ser o foco do nosso curso, né, preparar pessoas para se tornarem profissionais, a gente tem um monte de alunos se profissionalizando, né? Interessante que no ano passado, por exemplo, a gente teve 3 alunas nossas que prestaram Unicamp na licenciatura, né, em música, e passaram, né? Isso foi muito interessante. Fora os que já estão, né, trabalhando aqui no Instituto Anelo. O Levi é um exemplo, o Felipe Lapa, que é um baterista também, é outro exemplo, entre tantos outros. Boa, e você dá aula do quê? Eu sou pianista e leciono piano. Bacana. Foi aluno aqui também ou não? Não fui. Eu cheguei, na verdade, numa fase mais recente do Instituto, né? Eu estudei música na Unicamp, depois eu fiz meu mestrado fora, e aí quando eu voltei, em 2020, eu passei a fazer parte como professor e também como coordenador aqui. Bom, Lucas, esse é um quadro que a gente tem, que é Campinas que deu certo. E a gente teve a oportunidade já de contar a história de muitas instituições bacanas aqui em Campinas que deram certo. Claro, não poderia ser diferente, o Instituto Anelo é Campinas que deu certo, né? Com certeza, com certeza. Olha, eu falo para todo mundo com quem eu converso sobre minha profissão, o orgulho que é fazer parte aqui dessa instituição. Com assim, certeza. O propósito que se tem nas coisas que se faz, a transparência, a honestidade e o acolhimento, né? Acho que é uma das coisas mais importantes. Valeu, Lucas. Bom, como prometido, eu tô aqui
com o Levi, né, que foi aluno do Instituto Anelo, aluno de violão, hoje é professor, é coordenador. Beleza, tudo bem, Levi? Tudo bem. Bom, como que é? Eu estava inclusive conversando com o Lucas, né? O que não falta aqui é Lucas, né, Levi? É verdade. Eu estava conversando com o Lucas e a gente citou o seu exemplo, né? Como é isso para você começar como aluno, aprendendo e tal, e hoje ensinar o que aprendeu? Olha, para mim é um motivo de muita alegria, né? É um senso de responsabilidade gigante, né? Mas ao mesmo tempo vem acompanhado de uma satisfação, assim, bem intensa de igual modo, assim. Porque comecei como aluno, fui me desenvolvendo e quando eu me vi, eu já estava ensinando os colegas e estou aqui até hoje. Bom, você ensina violão mesmo. Sim, eu comecei aqui em 2004, fazendo aula de violão com o Lucas Soares. Então, uma história pouco curiosa, porque o professor de violão estava saindo e aí chegou os alunos de violões, os alunos novos e os alunos que já estavam aqui, precisavam de alguém para dar aula. Aí o Lucas fazia uma aula e dava outra aula pra gente. Então ele ficou durante um tempo fazendo aula de violão para poder dar aula aqui no Anelo. Era um período onde eram todos voluntários. Hoje temos os voluntários ainda, mas naquele período era 100% voluntário o corpo docente. Boa, e o que o Instituto Anelo significa na sua vida? Olha, o Anelo tem vários significados, né? Um deles é profissionalização, né? Então, eu, enquanto aluno do Anelo, eu aprendi muita coisa. Daqui eu consegui trabalhos em outros lugares por conta do Anelo. Então, o Anelo significa para mim a casa, um lar, assim. Porque daqui eu fui para outros lugares. Abriu portas. Com muitas portas, não só aqui na região de Campinas, Brasil, mas a gente acabou, inclusive, indo para outros países também por conta desse local aqui. E, acima de tudo, por conta das pessoas que compõem esse lugar. Bom, por falar em região de Campinas, estamos num quadro, né? Campinas que deu certo. Qual a relação do Instituto Anelo com a cidade? Na sua opinião, na sua visão, no seu entender? Eu acho que o Anelo ele trouxe para a cidade, né? Para essa região aqui em específico do Campo Grande, essa outra visão do que pode sair desse lugar. Então, aqui quando a gente fala sobre essa região, sempre, na maioria das vezes, era um cenário de violência, morte, assassinato, e o Anelo dá uma nova cara, assim. Então hoje a gente pode ser visto pelas mídias, pelas redes, como um lugar onde tem muita coisa boa, né? Então a arte ela vem tomando o lugar da violência e o Anelo tem um papel fundamental nisso. Não só o Anelo, mas em si, as pessoas aqui, mas essa inspiração que o Anelo promove para outras pessoas. Então, pessoas saindo daqui e vão formar seus próprios projetos e influenciar outros. Então, vai se espalhando esse vírus do bem aí. Bom, e aqui tem gente de todos os cantos da cidade, né? Tem. Campinas faz parte da vida do Instituto Anelo e o Instituto Anelo faz parte da história de Campinas. Sim, com certeza. O Anelo faz muito parte da história de Campinas, justamente por isso, por essa questão de dar uma nova cara para esses bairros aqui da região. Com certeza. Mas por formar músicos também que atuam na região, né? Eu sou um deles, que atuam na região, então aqui eu aprendi coisas que eu fui usar em outros projetos que eu trabalhei, projetos sociais, né? Então posso falar aqui de alguns projetos que eu já trabalhei também, Ayumas, Quero, Instituto Padre Haroldo, enfim, outros lugares que o Anelo acaba influenciando diretamente por formar profissionais que vão atuar nessas áreas em outros lugares também. Bom, você disse aí que já foi para vários países por conta da cultura, da arte, do Instituto Anelo. Conta pra gente aí um pouco sua história, suas experiências fora do Brasil. Sim. Em 2018, a gente foi para a Itália participar de um festival chamado Archeva Jazz Fish. O Anelo e outras pessoas, desde 2016, se eu não me engano, já estavam indo. Eu fui nessa turma de 2018. Então a gente pôde ir lá e
e aprender mais sobre a música, mostrar um pouco da nossa música brasileira, especificamente a música que a gente desenvolve e faz aqui no Anelo. Depois a gente gravou um videoclipe que a gente foi premiado num festival na Itália também. Então um videoclipe que nós gravamos a música aqui, o áudio, gravamos o clipe dentro do Anelo em alguns pontos aqui do bairro. Então a gente pôde levar um pedacinho de Campinas para outras cidades e receber um prêmio. Inclusive, esse prêmio, no ano passado, acho que foi ano passado, a Fernanda Torres estava sendo premiada nesse festival também. Então a gente foi ter noção da importância desse festival algum tempo depois, assim. E depois a gente foi para a China também, em abril desse ano a gente foi para a China, para poder mostrar um pouco do nosso trabalho, conhecer um pouco do trabalho que é feito em algumas escolas e em uma faculdade específica lá também. E, assim, eu não imaginava que eu ia chegar aqui com 11 anos de idade, em 2014. Eu só queria tocar meu violãozinho ali, e aí as coisas foram se desenvolvendo. Nunca imaginar que eu fosse entrar no avião, ficar horas ali, chegar do outro lado do mundo e representar o Brasil. E representar o Brasil. E representar Campinas. Sim. Também, né? E a gente não vai sozinho, né? Gosto de falar representar, e a gente não vai ficar sozinho. Quando a gente recebeu o prêmio, foi muito emocionante. Porque eles passaram o nosso clipe lá no cinema, lá em Roma. Todo mundo aplaudiu. Todo mundo aplaudiu. E a gente viu o rosto de cada aluno do Anelo, das pessoas que fazem parte, então foi bem emocionante, assim. Boa, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Claro, deu para perceber, evidentemente, deu para notar, deu para conhecer um pouco mais essa história, porque o Instituto Anelo é, sim, Campinas que deu certo. Tchau.